Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma análise da noite do Bitcoin e também análise das altcoins que vocês pediram no vídeo da manhã. Muito prazer, eu sou o Lobo Cripto e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise aqui. Vamos começar primeiro pelas altcoins que vocês pediram e depois eu faço do Bitcoin. A primeira altcoin é a ApeCoin. ApeCoin está sendo negociada agora às 6h31. Está fazendo um movimento forte ainda, muito bonito o movimento da ApeCoin. Pouco corrigiu, né? Veio essa queda aqui, mas ela já estava no movimento nesse range. Ela está fazendo praticamente um canal quase que horizontal aqui no gráfico de 1 hora. Pode traçar dessa forma, com os topos aqui, a região que compreende entre 5,65 até 6,48. E ela está fazendo um bate e volta aqui, né? No dia 19 mesmo, antes da queda, ela já tinha dado uma agulhada aqui para cima, caído um pouco. Aí ontem veio buscar o topo novamente, com a correção foi buscar o fundo. Está nesse movimento e lateral, que eu vejo como um bom sinal, porque estava vindo bem forte no movimento de alta, tá? Então é um movimento aqui de ficar lateral para continuar a sua subida. Mas eu vejo como um excelente movimento aqui da ApeCoin, muito forte, começando a voltar aquela força que a ApeCoin tinha. Se a gente observar o gráfico de 4 horas, a gente percebe que a recuperação após a queda, com um grande candle aqui com volume comprador acima da média. Então é um bom sinal, significa que essa região aqui de fundo desse candle, em torno dos 5,61, é um excelente suporte para ela. Além disso, rompeu aqui na região que era uma resistência do 6,01, também servirá como um bom suporte. Por fim, gráfico diário da ApeCoin, olha só. O padrão que ela está fazendo hoje é sensacional. Um engolfo de alta no candle de venda que ela fez ontem, sinal de continuidade de alta para os próximos dias. E aqui no gráfico diário, temos um ponto muito importante que é a próxima resistência do 7,19. Ela rompendo essa região, a gente pode ver um movimento um pouco mais acelerado da ApeCoin, tá? Porque aqui, esse ponto de 7,19 foi que originou a última grande queda dela. Então, estaria revertendo a tendência de baixa para iniciar uma tendência de alta no gráfico diário. Numa hora, região de suporte mais importante até o momento é 6,01. Então, ela pode bater aqui, fazer um pullback, né, já que ela fez um grande movimento aqui para cima, bater aqui em 6,01, fazer um pullback para voltar a subir em direção ao 7,19. Assim eu vejo o movimento da ApeCoin que está bem forte e bem bonito, tá certo? Vamos para a próxima, que é a Comp. Comp está sendo negociada agora a 57,61 dólares. Gráfico de 1 hora. Verificamos que ela fez uma correção um pouco mais forte, porém o suporte foi bem em cima das médias móveis de 200 e 233 e agora ela já está bem acima, seguindo aqui uma linha de tendência de alta. Então ela está fazendo uma excelente recuperação, inclusive essa linha, ó, bem virada para cima mesmo, indicando uma forte recuperação depois da queda, fazendo topos mais altos que os anteriores aqui e fundos mais altos que os anteriores no gráfico de 1 hora. Está bem bacana. E acima aqui da resistência que foi rompida, que agora se torna um suporte de 56,33. Também não vejo grandes recuos aqui. Caso ela venha aqui, vai bater no suporte de 56,83. É bom que segure nessa região,
porque ela continua acima dessa linha ascendente aqui no gráfico de 1 hora. Então é bem importante ela bater aqui e segurar para continuar a sua subida. Vamos no gráfico de 4 horas para ver o último movimento. Foi o candle aqui que fechou às 17 horas, né? Foi sensacional, um candle forte aqui, que fez um engolfo de alta, mostrando aqui uma subida em V, bom sinal. Possivelmente venha buscar aqui nas próximas horas a região do topo em torno de 61,52. Só pela subida aqui em V demonstra uma força muito grande do movimento. Está bem bacana. O candle atual está um candle vendedor, porém sem tanta força, tá? Até o momento. Então por isso que é importante respeitar o suporte aqui, para a gente acreditar no movimento de recuperação que ela vem fazendo, tá? Então vejo aqui como continuidade do movimento de alta após uma correção. Por fim, gráfico diário. No gráfico diário, ontem ela fez um padrão muito feio, que foi um engolfo de baixa, que indica reversão de tendência, porém hoje está se recuperando. Então, o ideal é que feche às 21 horas em torno dos 59 dólares, tá? Para demonstrar mais força. Porque ela veio até aqui que seria mais do que a metade do candle de ontem, demonstrando mais força, mas recuou, tá? Caso feche assim, pode ser que os próximos dias tenhamos um movimento lateral para comp. Vamos para a próxima, que é a DOT. DOT está sendo negociada agora às 7h48. Muita gente me perguntou por que a DOT não está andando, né? A DOT, quando o Bitcoin está demonstrando mais força, a DOT estava aqui, ó, brigando na resistência de 807, por isso que ela estava mais lenta, porque aqui é uma forte resistência para a DOT. Depois um gráfico de 4 horas eu mostro com mais detalhes, mas aqui é uma forte resistência para a DOT. Então ela perdeu aqui a linha ascendente que ela estava seguindo e agora está a 7h47. Porém, após a correção, ela vem fazendo uma recuperação muito boa também, tá? Então, o movimento que ela fez aqui durante a tarde, com um grande candle, grande volume comprador, bom sinal, verificamos que o suporte que ela pode ter aqui é em 7h32, porque o candle que ela está fazendo agora está bem feio, está um candle vendedor numa hora. Então, o fundo desse candle que ela fez com grande volume será um suporte aqui em torno de 7h32, para a gente continuar acreditando nessa recuperação para seguir no movimento de alta, tá? Que ela fez um movimento aqui anteriormente muito forte, aqui muito bonito também. Gráfico de 4 horas, a importância do candle, né, que eu falei. No 4 horas aqui ficou um grande candle e agora está fazendo um pequeno candle vendedor. Então tudo certo aqui, olha só, fez uma curvinha já após a recuperação. No 4 horas segurou em cima das médias móveis de 200 e 233, bom sinal, serviu de suporte, tá? Que ela deixou um fundo aqui em torno de 7,20. Está tudo certo aqui para um movimento de continuidade de alta. E claro, para a gente ficar mais otimista, vai ter que romper aqui a resistência do 807. Eu falei que ia mostrar aqui no gráfico de 4 horas, que olha só, a quantidade de vezes que ela tentou romper aqui e andar acima e não conseguiu. Então essas movimentações aqui geram uma congestão, e como era teoricamente um suporte muito forte, que vem lá desde maio, quando ela teve uma queda por volta do dia 11, segurou muito bem nessa região, então se torna uma resistência bem forte. A partir daqui dos 807 que ela vai dar uma deslanchada, tá? Por fim, gráfico diário. No gráfico diário, o padrão que ela fez ontem também não foi legal, um engolfo de baixa. Porém, nós temos um candle aqui do dia 18 de julho, foi um candle com grande volume comprador. O candle do dia 19 foi um grande volume também, porém um candle pequeno. E ela veio ontem e caiu abaixo desse candle pequeno.
Hoje está fazendo um padrão aqui, praticamente um martelinho, que se fechar dessa forma, podemos ter amanhã um candle de alta aqui para fazer um padrão de reversão que chama estrela da manhã, para dar continuidade ao movimento de alta. Ou seja, reversão do quê? Da queda de ontem para a continuidade de alta. E aí a gente pode conseguir aí romper essa resistência dos 807. Mas até agora tudo certo também no movimento da DOT. Deixei marcado aqui a cunha de baixa que ela se encontrava e nós temos a projeção para esse movimento dela, ó, pegando do topo até a base da cunha e jogando no rompimento que foi do dia 16 de julho que ela rompeu. Só colocar certinho aqui. Temos aí algo em torno de 10,30, tá? É a projeção deste movimento aqui para DOT. Mas estamos falando do gráfico diário, então não é tão rápido assim esse movimento. Pode demorar dias para chegar nessa região, mas vai chegar após o rompimento bonito que ela fez aqui num padrão de cunha descendente. A projeção é essa mesmo, tá? Vamos para a próxima, que é a Matic. Matic, vou colocar gráfico de 1 hora. Matic, eu fiz aí a projeção lá embaixo, né? Vou colocar até o gráfico diário para vocês verem que ainda está traçado aqui quando eu fiz a análise. Do ombro, cabeça, ombro invertido que ela rompeu, aqui em torno do 0,61. E aí o pessoal falou assim, vale a pena investir aqui em cima, né? Estava batendo aqui quase $1, né? Chegou a dar uma agulhada aqui em 0,9845. Falei, não, gente, é melhor esperar uma correção. E foi o que ela fez, deu oportunidade aqui, ó, deixou agulhada até o 0,79. Eu já vou traçar lá depois, mas foi uma correção bacana e já está se recuperando, sendo negociada agora a 0,8958. E essa resistência aqui, que eu tinha traçado do 0,95 e 58, é a projeção deste movimento aqui do rompimento do ombro, cabeça, ombro invertido. Então a Matic vem muito forte aí com grandes volumes nos últimos dias, olha só, volumes gigantes acima da média, tá sensacional. Foi apenas uma correção mesmo, e para isso a gente pode se utilizar do gráfico de 4 horas para traçar aqui a Fibonacci. Se a gente considerar desde o fundo do movimento, a última agulhada para baixo até o topo, ela corrigiu apenas em 0,382 de Fibonacci e voltou a subir, mostrando um forte movimento de alta, ou seja, uma correção pouca para dar continuidade a esse movimento aqui. E eu acredito, ela rompendo aqui, em definitivo, essa resistência do 0,95 e 58, que ela pode dar uma acelerada muito mais forte aqui nessa alta, tá? Porque resistência aqui para cima dessa região vai ter aqui, ó, vou deixar já até marcado, isso é uma região importante aqui, ó, em 1,0639, ou seja, acima de $1 já. E aqui para cima, até chegarmos nesse outro ponto, em torno de 1,32, não tem muita coisa aqui que segure ela, não. Ela vai vir muito forte, eu acredito muito nesse ativo também, tá? Mas vai vir muito forte, tanto aqui pelo movimento do gráfico, que a gente vê pouca movimentação após 1,06, quanto pelo indicador VPVR, que mostra que é pouca movimentação, ela vai dar uma deslanchada muito forte, até pelo menos 1,32, tá? E aqui seria um ponto importante, porque foi praticamente a origem da queda mais forte dela, foi esse ponto, quando ela perdeu essa região de 1,32, que era um ótimo suporte. Aqui não vai ser fácil de romper, também já deixo avisado, e olha só, o indicador VPVR aqui, gigante a congestão. Então, daqui de 1,32 para cima, vai mais devagar as coisas, mas até 1,32 vai muito mais rápido. Indo para o curto prazo, o gráfico de 1 hora, para a gente falar de suportes,
só remover aqui a Fibonacci. Se a gente vê aqui pela Fibonacci do gráfico de 1 hora, considerando apenas a última pernada de alta, e traçar a Fibonacci, olha só como foi a oportunidade para quem está acompanhando o curto prazo. Ela bateu certinho em torno de 0,786, onde ela deixou agulhada lá em 0,79 e voltou a subir com força. Já está agora acima do 0,382 no curto prazo. Movimento bem forte dela aqui. E pode indicar aqui, nas próximas horas, se ela continuar lateral e subindo só um pouquinho, acompanhando aqui esse ponto de controle em torno do 0,91, ela pode ficar várias horas aqui e gerar com isso um padrão novamente de ombro, cabeça, ombro invertido. Ficaria mais ou menos assim, ó. Aqui traçando seria o ombro direito em formação, né? Então poderia se esticar aqui bastante durante várias horas para romper a região. Se for em linha reta, está aqui acima do ponto de controle em torno do 0,9256 aproximadamente, tá? E até aqui pelo VPVR, a gente percebe que após essa região fica mais tranquilo. Então teria esse rompimento, mas ainda está em formação, pode demorar mais horas aí no movimento lateral. Então para a Matic continua sensacional, continua acreditando no ativo, né? Quem conseguiu pegar aqui nessa retração, sensacional. Não chegou nem perto das médias móveis aqui, né, de 200 e 233, ficou uma grande distância, demonstrando aqui a força do movimento da Matic, tá? Vamos para a última antes do Bitcoin, que é a RSR. RSR, gráfico de 1 hora, está sendo negociada agora a 0,00652. Não está nada bonito aqui o padrão dela. Corrigiu muito forte. Se formos considerar apenas a última pernada de alta, já perdeu fundo. Deixou uma agulhada aqui em 0,00626. Está fazendo um padrão gráfico bem feio, perdendo as médias móveis de 200 e 233. Padrão aqui do último candle que está em desenvolvimento, também continuidade de queda. Terá como região de suporte justamente aqui o fundo que ela fez, ó. Vou até traçar aqui. Esse é um suporte aqui do 0,00624. Aqui ela precisa segurar, senão a queda pode ser muito mais acentuada. Ela corrigiu mais do que deveria, perdendo um fundo importante aqui, que era o início do movimento em torno do 0,00643, tá? Então, eu não vejo que está bacana o movimento da SR, não. Ela estava bem forte, não é verdade, uns tempos atrás, e agora está corrigindo mais forte também. Gráfico de 4 horas. Padrão aqui nada bonito. Fez um grande candle agora também que fechou às 17 horas. Porém, fazendo um candle aqui vendedor. Não está com cara de um fundo aqui para recuperação, não. Está com mais cara de uma continuidade de baixa, fazendo dessa forma. Pode vir buscar um pouquinho em cima, não vai conseguir fazer um topo mais alto, vai cair, vai fazer um fundo mais baixo que o anterior e vai seguindo uma tendência de baixa. É assim que eu vejo para a RSR. Então esse movimento aqui pode durar dias, inclusive, para formar esse canal de baixa aqui. Não está bacana. Mas vamos ver o gráfico diário, o que diz. Gráfico diário, ela fez ontem aqui um padrão de reversão de tendência, ou seja, ela estava uma tendência de alta, fez um grande candle vendedor, configurando um padrão aqui estrela da noite, que significa reversão. Então, possivelmente para os próximos dias é mais queda para a RSR.
E o suporte aqui no gráfico diário, que ela pode vir buscar, está um pouco mais abaixo, em 0,00565. Aqui, para o gráfico diário, é essencial que ela respeite esse ponto, senão a queda aqui pode vir, inclusive, perder o fundo principal dela bem abaixo lá, em 0,00403. Ela precisa se recuperar aqui. Estou puxando até aqui o estocástico dela. Está apontando para cima, com margem para subir, mas também virando já as médias do estocástico para baixo, né? Então, podemos vir novamente abaixo. E é o que diz aqui o padrão do gráfico diário, bem feio. Ó. O candle já está se tornando vendedor. Não está bonito, não. Então é isso, da SR, padrão aqui, bem feinho. Não consegue fazer no gráfico diário também topos mais altos que os anteriores. E fez fundos mais baixos que os anteriores, né? Não está bacana. Vamos para o Bitcoin. Eu acho que eu falei tanto não está bacana, né? Que eu me espanto aqui quando o gráfico está feio, realmente. E diferente das outras, né? Deu para perceber, né? Quão diferente está. Vamos aqui para o Bitcoin agora, para ver se o Bitcoin está bacana ou não. Vamos lá. Bitcoin está sendo negociado agora a 22.968. Se a gente pegar aqui o gráfico de 1 hora, que estamos nele, e traçar a Fibonacci, a gente percebe que o Bitcoin ele corrigiu certinho. Certinho nem tanto, né? Ele perdeu um pouquinho da região 0,618, mas deixou só a agulhada para baixo e veio logo se recuperar. Né? Fez candle aqui hoje às 13 horas com um grande volume comprador. Então, o fundo desse candle aqui servirá de suporte, que é os 22.635. Fez um topo mais alto que os anteriores, seguindo também de um fundo mais alto que o anterior. Então, padrão ainda de continuidade de alta. Porém, o candle que está fazendo agora não está nada bonito, né? Está querendo aqui fazer um padrão de reversão, mas nada ainda tão feio. Porém, eu acredito muito, como estamos acima do rompimento dessa linha amarela, que é o grande canal que o Bitcoin ficou por dias, né? Até mês, aqui até conseguir romper. Quando estiver acima dessa região, que é em torno de 22.700, ainda está num padrão bom, tá? Porque a correção foi em 0,618, voltou a subir, então a gente pode ter aqui um movimento mais lateral nas próximas horas, como foi um pouco hoje, né? Sobe um pouco, cai, sobe um pouco, cai. E fazer mais ou menos assim, de tocar novamente aqui na linha para voltar a subir. E aí, o principal do Bitcoin, para a gente voltar a ficar mais otimista e saber que teremos um movimento mais acelerado, é romper aqui novamente a resistência dos 23.826. Na análise da noite de ontem, eu falei aqui do movimento que fez, que é a reversão de tendência, porém eu já estava esperando uma correção e estamos num gráfico de curto prazo, então a queda teria que ser dentro da normalidade, como foi. Além disso, vou traçar de novo a Fibonacci, eu quero chamar a atenção a mais um detalhe, que ele poderia ter corrigido, inclusive, até mais forte, aqui na região de 0,786, que está em torno de 22.145. Então, até aqui, se caso ele venha cair mais, até aqui está tudo certo com o movimento, tá? Inclusive, estará acima das médias móveis de 200, 233, que está bem distante, não chegou nem perto nessa queda. Então, está tudo certo. Vamos ver o gráfico de 4 horas. Ó, o gráfico de 4 horas também bem distante das médias móveis, né? A média móvel que está em torno, para perder elas, em torno de 20.600 aproximadamente, mas está num padrão bonito aqui no 4 horas também, continuidade de alta, seguindo uma linha ascendente ainda, que a gente pode traçar assim, ó. E o fundo dessa linha
está aqui em torno de 22.500, que aqui é importante ele segurar também para a gente ficar mais confiante na força do movimento de alta do Bitcoin. Então seria bom que não perdesse 22.500, mas aqui, ó, fazendo topos e fundos cada vez mais altos que os anteriores, demonstrando uma força aqui. Por fim, o gráfico diário. Gráfico diário, ontem fez um candle vendedor, deixando uma grande agulhada para cima. Hoje também está fazendo um candle vendedor, ou seja, vermelho, né? Mas deixando uma grande agulhada para baixo. Então, esses candles assim pequenos, tá? É um padrão de indecisão do mercado. Sobe um pouco, deixa agulhadinha, volta, também deixa agulhada e fecha acima como está agora. Fechando do jeito que está agora, inclusive estamos já em 23.010 dólares, está sensacional também, tá? Então é um padrão de correção. Amanhã pode ter até mais um candle vendedor pequeno como esse. Claro, as agulhadas vão ocorrer, então durante o dia, se começar a cair muito, não se desesperem, né? Está tudo certo, porque com candle pequeno, se formar o terceiro pequeno, o quarto será um grande candle comprador, ou seja, um candle verde que vai superar o topo, inclusive aqui dos 23.432, padrão esse conhecido como torre de alta, tá? Então seria sensacional. Tudo tranquilo. Pode ficar lateral mais uns dias? Pode, do jeito que está agora. Porque o candle do dia 19, perdão, foi aqui um candle comprador forte, com grande volume acima da média. Então, a agulhada desse candle aqui na região de 21.567 é um suporte também para o gráfico diário, além do suporte que nós temos um pouco acima dos 21.870. E além disso tudo, ainda temos essa linha aqui, ó, do rompimento, que para ele tocar novamente é na região de 22.700. Então temos muito mais suportes do que resistência para cima, que temos apenas, que no curto prazo, considerando, né, os 23.826. E olhe só o VPVR, o que mostra acima aqui, ó, quase nada de movimentação. Se a gente aproximar aqui, ó, olha só, passando essa região, movimentação aqui é bem fraca. Então a gente pode ter um movimento mais acelerado e até aqui, ó, a região de resistência dos 28.669. Então é assim que eu vejo o movimento do Bitcoin. Até agora, tudo certo, nada além de uma correção a um grande movimento de alta, tá certo? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Desejo uma excelente noite para todos e até o próximo vídeo.